Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa Cultura e Saber aqui na Rede Alesp. A você que está aqui com a gente em TV aberta ou multiplataformas. A nossa equipe veio até São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, para conhecer a história da socióloga, escritora Lidiane Maciel. Ela tem uma história bem legal e essa história foi para um livro. Já está curioso para saber que história é essa e que livro é esse? Ela já está aqui para contar, então. Lidiane, seja bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui com a gente, para dividir essa experiência aí, que eu já dei uma olhada aqui nos bastidores, já fiquei curioso para saber sobre das dores, né? Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra poder conversar e dialogar sobre esse processo criativo dessa obra. Queria que você falasse, se apresentasse para a gente, quem que é a Lidiane, já fiquei sabendo que é professora, que gosta de falar, né? Como que veio essa formação aí da Lidiane? Sim, enfim, né, eu sempre me apresento dessa forma mais formal, dizendo que eu sou socióloga, professora universitária e escritora de não ficção. Mas, além disso, eu sou filha da Dona Eni, seu José e neta de Maria Isabel, né? Então, meus pais agricultores que vieram para a cidade para, enfim, né, melhorar de vida. Lá de São E Carlos? Exatamente, de São Carlos. São Dessa Carlos, né? forma, Tem que ter o acredito Carlo, que tem né? que ter um Carlos aí. Somos do interior do Paraná e migramos para São Paulo Legal. para melhorar de vida, né? Acho que esse é o grande tema que eu persegui também nos meus estudos sociológicos nos últimos anos. E a Lidiane era uma menina sonhadora, queria fazer exatamente o que está fazendo hoje? Ou tinha outros sonhos por aí? Olha só, né? Interessante isso, porque eu nunca me vi escritora nem professora, né? Então eu sempre fui uma criança muito observadora e calada, né? Hoje eu descubro que isso é importante para quem está no processo criativo de escrita, né? A questão da observação é central para minha área de conhecimento. Mas eu era essa criança bastante observadora, mas que não tinha tantos sonhos vinculados à escrita, não, né? Eu me imaginava bailarina, fiz muitas aulas de dança na minha Inclusive, adolescência. pode. Eu me via trabalhando com outras coisas e não com escrita e sala de aula. Mas eu acho que é importante destacar que eu, sendo uma criança periférica, nunca fui sonhada, como, né, diz algumas autoras. Então, não tinha muita perspectiva para além do setor de serviços e comércio que minha família se aventurou, né? Então, eu tinha um sonho, além de ser bailarina, que era ser empacotadora. Olha só, por quê? Porque eu via as pessoas fazendo pacotes de presente, eu achava aquilo muito Tá tudo bonito, muito bem. interessante. E eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser empacotadora da loja tal, né? Mas enfim, né? Eu fui crescendo e fui tendo alguns acessos e aí de repente me vi num curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos, onde eu sou formada, e depois mestrado e doutorado pela Unicamp, além de ter estudado também fora um ano, na Paris 10. Bom, ainda lá na infância, você foi uma criança que teve acesso aos livros, né? Como é que era essa relação? Não, né? Eu tive acesso às falas de minha família, aos casos, às histórias de terror da roça, as histórias do Saci, Nossa, eu adorava. da Também vivi na Mula Sem roça, eu tinha. Cabeça, entre outros personagens do nosso imaginário do folclore brasileiro, né? Mas a minha casa não era uma casa que tinha livros. E isso eu acho assim bem interessante pensar, né, que esse ato de você ter história circulando, né, tá para além da materialidade do livro em si, né? Mas eu tinha uma vizinha que tinha uma partilheira de livros e aquilo me gerava um certo desejo, né, de ter acesso a livros e depois, de fato, o que modificou a minha trajetória foi a biblioteca pública da minha cidade, né? Então, a biblioteca pública teve uma importância bastante grande na minha formação.
Obviamente que mesmo sem esse acesso ali dentro de casa, é óbvio que tinha o incentivo dos pais ali de que você continuasse ali com seus estudos, né, fosse atrás dos seus sonhos. Isso era presente ali na tua família, né? Sim, Era um desejo do papai e da mamãe. a educação sempre foi algo muito central ali na educação da casa, né? Então, assim, meus pais, sendo da roça, né, como a gente diz, lá no interior, eles tinham muito sonho de estudar, né? E eles Você tem que estudar para não nasceram ser que nem a gente. nasceram e cresceram num contexto de muita dificuldade de acesso à escola, né? Então, para eles, a única possibilidade de alterar a condição social era por meio da educação, e assim foi. Então, tinha um estímulo de dentro de casa para que a gente continuasse sempre estudando, né? Bom, e aí, como é que você chegou então no das dores? Queria que você contasse essa história pra gente. Exato, que eu acho que é o principal É por aqui, isso que a né? gente tá aqui, né? Então, assim, de fato, em 2017, eu passei num concurso aqui na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e vim trabalhar aqui, né? E desde então, eu coordeno um laboratório que é de cartografias sociais, né? O que que é isso? É uma estratégia metodológica que vai contar a história das comunidades por meio dos seus moradores, né? Então, tem uma dimensão da gente acessar as raízes dessas comunidades, os seus conflitos, e, evidentemente, é, ali produzir estudos para as políticas públicas, para a orientação das políticas públicas, né? Bom, nesse contexto todo, eu vinha tocando algumas pesquisas aqui na cidade e eis que em 2020 veio a pandemia, né? E a pandemia trouxe vários desafios para a universidade, para a extensão universitária, enfim, né? E naquele momento eu discutia muito com os meus parceiros de laboratório que as pessoas que a gente habitualmente trabalhava na periferia, elas não estavam em casa, né? E também era um pouco a nossa função acolher elas e pensar estratégias de fortalecimento das comunidades durante a pandemia. E aí, nesse cenário todo, eu, enfim, fui convidada pelo Ministério Público do Trabalho, da sede aqui de São José dos Campos, de fazer um projeto com costureiras, né? E costureiras que tinham sofrido ali um impacto na sua renda dada a pandemia. Aí eu montei uma equipe de 15 costureiras e, de fato, trabalhei com 5 costureiras do abrigo municipal, né? Mulheres que estavam abrigadas. E neste cenário, a Maria Conceição das Dores, Maria das Dores Conceição Oliveira, ela foi uma dessas costureiras e uma das mais vibrantes, assim, né? Ela, no final do projeto, me mandou uma mensagem por WhatsApp muito bonita, dizendo o quanto que costurar fez bem para ela no processo dela, inclusive de recuperação das dores ocasionadas por uma vida na drogadição e nas ruas. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Eu respondi de uma maneira muito carinhosa também e fui encontrar ela no abrigo para pegar uma última leva de máscaras que ela tinha costurado. Daí, nesse contexto, ela contou que ela gostava muito de escrever e que ela tinha um sonho de produzir um livro que contasse a trajetória dela, né? E que ela já tinha começado a escrever esse Legal. livro, que ela tinha um caderno, que ela anotava algumas memórias desse processo de vida dela, né? E tinha E mesmo? tinha. E aí foi encantador, porque eu sou, né? Eu sempre falo que além de você se afirmar como escritor, eu acho que o primeiro passo é você se afirmar como leitor, Claro. né? E eu sou uma leitora assídua, né, de literatura brasileira, mas também internacional, e nos últimos anos eu vinha revisitando a obra da Carolina Maria de Jesus.
Então, assim, aquela mulher na minha frente dizendo que tinha um caderno, né, me remeteu muito ao próprio processo da Carolina Maria. E aí, de fato, eu pensei naquele momento, mas olha, eu não sou a Dálio Dantas, que foi o jornalista que, né, trouxe muitos dos escritos da Carolina Maria a público, né? Falei, não, eu só sou uma mulher também negra, professora universitária, então eu tenho diferentes acessos, né? Que é essa pessoa que está aqui na minha frente. E aí, nesse momento, eu combinei com a das Dores que eu leria aquele material e devolveria para ela a minha opinião, né? E ela afirmava que aquilo dava um livro. Eu falei, beleza, bora ver então esse material. E na época eu tinha uma doutoranda trabalhando comigo, que é a Marília Goulart Silva, que fazia uma tese de doutorado sobre mulheres em situação de rua e pessoas em situação de rua e essa cartografia da circulação deles na cidade, e a das Dores já estava participando também dessa pesquisa. Então, foi nesse cenário que nós, então, eu e Marília lemos o material, digitalizamos e começamos o processo de pensar esse livro. O que mais que você consegue dividir com a gente com relação a essas pesquisas que vocês fazem nesse laboratório? Olha, hoje no Brasil nós temos um cenário bastante caótico e perverso, né, relativo às ruas. Eu acho que é importante a gente destacar que em 2025 nós temos aí mais de 300 mil pessoas no nosso país em situação de rua. Isso é alarmante e muito preocupante. E neste cenário, esses rostos, né, que estão circulando pelas ruas, eles possuem histórias, histórias que são histórias coletivas, de muita precariedade, de falta de acesso, de políticas públicas que não conseguiram, de fato, né, fazer com que essa pessoa fosse uma pessoa com moradia. Então, nós temos uma problemática imensa e a história das Dores conta um pouco dessa problemática macroestrutural desse país ainda, de um racismo estrutural que remete a um outro tempo histórico, né? E também, né, uma certa ausência dessas políticas públicas. Então, o laboratório vem trabalhando as histórias dessas pessoas de forma a produzir um alerta, né, sobre essa questão e que esse alerta possa movimentar aí a geração de políticas públicas. Eu fico imaginando a Uhum. quantidade de livros que não Sim, que conseguem sair de todo esse contexto, de toda essa é, pesquisa, né, que vocês é. fazem e dessas informações que chegam até vocês, né? Sim, e assim, eu vejo que as pessoas hoje em situação de rua, se vocês observarem, elas sempre estão ali rascunhando alguma coisa quando tem um caderno ou lendo um livro. Então, elas possuem muitas histórias, e a questão é a seguinte, né? Como comunicar essas histórias para gerar esse movimento de responsabilidade coletiva em relação a essa situação? Né? Então, foi neste contexto que a das Dores se apresentou para a gente, né? Ela tinha esse desejo de contar essa história. Porque, sim, todos nós escrevemos muito, mas não necessariamente tudo que escrevemos é para publicar. No caso da das Dores, não, ela tinha esse desejo, e aí, de fato, eu acolhi também esse desejo, porque também sou uma escritora de não ficção, né? Então, o meu trabalho, ele sempre foi para potencializar a voz dessas pessoas que estão incluídas marginalmente, né? Que é a maneira como a gente vem interpretando no laboratório essa situação. Olha, eu estou quase realmente acreditando que é uma peculiaridade de quem vive em situação de rua, né? Que essas pessoas, basta ali elas terem um caderno, uma caneta, um lápis nas mãos e dali saem coisas maravilhosas. Que alguém já me contou isso, um outro escritor que eu não vou lembrar aqui, a gente conhece vários, né, andando com esse programa, mas alguém me falou, olha, um certo dia, um morador de rua, em situação de rua, me deu ali um caderno que já estava com o livro pronto, só fiz publicar. E é isso, né, são histórias reais, é o Exato. que você vê todos os dias.
E eu vejo, hoje nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Léo Mota, que é um escritor também que esteve nessa situação de rua, e ele desenvolve junto ao Estado do Rio já políticas públicas falando dessa necessidade de acolhimento das histórias, do direito à literatura, porque muitas vezes uma pessoa que está em situação de rua ou sem teto, que é o que eu prefiro, na verdade, afirmar, porque é um problema assim de política pública de moradia, né, nesse país. Então, o Léo ele vai dizer muito isso, que essas pessoas elas querem ser ouvidas. Então, muitas vezes ela não quer te pedir dinheiro ou qualquer coisa, né, ali. Ela quer ser ouvida, ela quer que alguém a dê atenção. Então, tem todo esse contexto da literatura hoje que eu acho que novas vozes estão chegando, né? E está se movimentando um pouco esse cenário. Olha, quero saber como é que a Das Dores recebeu então aí esse livro pronto, né? Como é que foi a participação dela em tudo isso daí? A gente vai para o intervalo, mas tem muita coisa ainda para a gente conversar. Daqui a pouquinho a gente volta. O Cultura e Saber está de volta. A gente, inclusive, quer agradecer Dudas Livraria e Livrices, né? Que estão aqui com a gente, recebendo a nossa equipe, justamente para a gente gravar esse programa com a Lidiane Maciel. Ela que contou a história das dores, né? E aí vocês chegaram até o livro, confirmou que ela tinha muita coisa ali inscrito, tinha escrevido bastante coisa. Como é que foi? Exato. Só que esse caderno das Dores é um caderno que mostra ali uma pessoa em processo de recuperação do universo da drogadição, escrevendo de uma maneira desesperada fragmentos de memória. Então é um livro que tem, o caderno dela é um livro, é um outro livro, né, que tem uma potência da gente entender como que funciona a cabeça de uma pessoa que está em recuperação desse ambiente das drogas. No entanto, não era um texto de fácil comunicação, né? Então a gente passou a fazer um trabalho de reescrita dessas memórias, colocando elas num arco de vida, né? Então, dos 13 anos, que é um marcador importante para ela, porque é o momento que ela toma contato pela primeira vez com maconha na porta da escola, como muitos dos nossos adolescentes, né? Até o momento que ela estava saindo do abrigo. Então, de fato, o livro ele passa a ganhar uma outra narrativa, né? Ele vai ser aí reescrito a quatro mãos, a partir de uma série de entrevistas com a Das Dores e essas intervenções de textos que ela já trazia dentro desse caderno, né? Mas textos agora organizados aí nessa perspectiva de uma trajetória de vida. Queria que você lesse alguma coisa para a gente. Então, olha, eu fiquei pensando aqui, né, o que que eu poderia colaborar, mas eu gosto muito da entrada do livro, né, porque o livro, ele precisa ter um gancho, né, então a gente começa o livro assim. Um dia eu tive uma dor forte no meu braço. Lembro que eu estava fumando quando chegou um colega meu. Ele não usava nada, só ficava perto da gente. Até hoje eu não sei por que ele ficava com a gente no nosso meio. Foi aí que tudo começou. Ele já tinha sido médico e virou e falou para mim: Maria, você está ficando doente, o seu coração está ficando fraco. Ele roubou a minha brisa falando isso, mas logo comecei a sentir dor de cabeça. Parecia que eu ia ficar louca, uma dor no braço e ele falando: o seu coração. Essa fala é importante porque é um momento de inflexão na vida da Maria, né? Então é o momento em que ela vai se ver muito adoecida na rua e ela vai ser acolhida por um serviço de saúde e depois vai ter acesso a algumas políticas como do abrigo e, enfim, né, de saúde mental, e aí que ela passa por esse processo de recuperação que ela vivencia ainda hoje, né? Em um outro momento, depois de 8 anos, mas já num processo de autonomia. O final do livro conta a situação dela atual?
Sim, sim, né? Então, ó, deixei Então eu ia curioso. fazer essa pergunta, mas eu falei assim, "Não, eu vou deixar, porque vai que esteja no final do livro, eu não vou querer Uhum. trazer aqui o final. Então, contando um pouco aqui, de fato, nós começamos com a vida que começa aos 13, pai e mãe, que ela vai contar um pouco essa estrutura familiar, dessas ausências, né, da própria família. Depois ela vai passar por essa adolescência, que vamos acompanhando uma garota que vai engravidar na adolescência, vai ser abandonada, né? Ela vai entrar para o tráfico de drogas, ela vai vivenciar o que é ser mulher no tráfico de drogas, vai passar pelo sistema carcerário 4 vezes, né? E vai cair em situação de rua, que é um dos problemas que hoje a gente vê, inclusive, com a população carcerária, né? Que fica nesses lugares residuais, à margem, após ter cumprido a sua pena, né? Então a gente passa por esse cenário, mas um cenário também de uma mulher que consegue reestruturar a sua vida, né? Então ela vai se casar, mas mais um evento trágico, né? Pessoas vão morrendo, os filhos vão crescendo também nesse ambiente, e aí de fato ela vai perdendo os vínculos familiares, cai na rua, e aí de fato esse acolhimento pelo serviço de saúde, depois de assistência, é esse segundo momento do livro, onde ela vai contar essa história e colocando o papel da literatura nisso tudo, né? O quanto que foi importante numa das oficinas do abrigo, uma professora oficineira ter entregue um caderno para ela e dito: escreva suas memórias, né? Então, nós terminamos o livro falando desse processo, sim, de esperança, de recuperação. Você viu aí, né? Não é nada de Uhum. ficção. Essa é uma realidade, e infelizmente uma realidade de muitas mulheres aqui no nosso país, né? Se a gente for comparar a vida das dores, é uma realidade quando a gente pensa nessa falha do sistema carcerário do Uhum. nosso país, né? Em tudo isso, a situação de pessoas sem teto, né? Quando a gente traz essa realidade aqui para o estado de São Paulo, ainda Uhum. pessoas vivendo sem teto. Então faz a gente pensar em tudo isso. Agora, para chegar até esse livro, eu tenho certeza, óbvio, que a vida, né, das dores, ela impactou a tua vida. Eu queria muito que você colocasse para fora, né, que impacto foi esse, o que é que mudou após você conhecer essa mulher. Sim, a das dores ela me refez enquanto socióloga, né? E eu digo isso com uma certeza muito grande hoje, porque, de fato, dentro do nosso espaço formativo, a gente sempre trabalha com uma perspectiva que é dos objetos de pesquisa, né? O pesquisador tem um objeto de pesquisa e ele pouco encara esse objeto como um sujeito como ele, né? Então, assim, esse ato, né, de duas mulheres se encarando, se reconstruindo, fez parte do meu processo, né? Então, eu julgo que hoje eu sou uma socióloga melhor porque conheci das dores e aprendi de fato, romper com essa ideia da autoria, né? A autoria, ela é coletiva. Então, esse livro, ele é assinado, na verdade, evidentemente, pela Maria das Dores, em primeiro lugar, pela Lidiane Maciel e pela Marília Goulart, né? É o trabalho aí de 3 mulheres para comunicar uma história e, de fato, criar um movimento de reflexão sobre a questão das pessoas em situação de rua ou sem teto ou dessa população carcerária e, evidentemente, com foco nas mulheres, né, que são as trajetórias é, de mais violência hoje que nós temos nesse cenário, né? Então, assim, de fato, é essa socióloga que reinventa e reinventa também sua forma de escrever. Eu não sei o final do livro, Não vou contar. mas a das dores teve acesso ao livro? O que é que ela... Sim, sim, a das dores ela faz parte de todos os processos, né, desse projeto. Então, acho que é importante destacar que esse projeto ele foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura daqui de São José dos Campos, por meio do edital de 2023.
E foi muito lindo o processo, porque a Das Dores, ela é essa coautora, então ela esteve em todo o processo da negociação do texto, porque nem tudo que escrevemos foi para o livro. Das Dores sempre conta que é uma fatia do bolo, porque eu não deixei ela colocar o bolo inteiro. Porque a gente precisa guardar um pouco o resto do bolo para outros momentos aí da sua trajetória, inclusive de escritora, que ela é, né? Então, assim, a Das Dores, ela fez parte de todo esse processo de escrita, de gestão do projeto. Nós circulamos mais de 18 escolas, Legal. levando literatura para as áreas periféricas da cidade, mas também centrais, porque a questão das drogas não é uma questão da periferia, é uma questão de toda a sociedade brasileira. Então, a gente fez uma circulação bem ampla do livro, com distribuição gratuita, com assinatura da autora, o que foi muito legal, porque vários dos estudantes falavam assim: ah, eu pensei que todos os autores já estivessem mortos, né? Não, tem autor vivo. Então, achei bem bacana, porque a gente conseguiu fazer uma circulação, e eu via, né, e é uma coisa que a Das Dores sempre fala, da emoção desses adolescentes também se reconhecendo nessas histórias e virando para a gente, falando assim: nossa, que importante esse projeto, porque se você Das Dores saiu, o meu pai pode sair, a minha mãe pode sair, a minha tia. Já tem spoiler aí. Então, isso foi muito poderoso, assim, foi muito potente para nós, né? Entender que ao acompanhar essa história tão perversa, tão difícil, mas ver ainda uma possibilidade de superação foi algo interessante. É óbvio que você é uma mulher que trabalha muito, né, seja na pesquisa, dando aula, né, chefiando aí laboratórios, mas esse livro te fez despertar ali ainda mais a escritora que está aí dentro e querer falar, trazer à tona histórias como essas? Sim, de fato, eu sou uma escritora de não ficção, né, uma cientista. E é importante afirmar isso, né? A cientista nesse país. E eu já tinha, né, até 2020, um currículo bastante extenso, 2 livros lançados, né? Minha tese, meu mestrado também, que foi sobre migrantes, sobre agronegócio e essas trajetórias dessas pessoas. Então, já tinha um processo de escrita bastante solidificado, mas de fato a Das Dores, ela me exigiu, né, o livro me exigiu construir uma outra linguagem, né? A linguagem sociológica já vinha me incomodando há muito tempo pela falta de potência comunicativa que ela tem, né? Eu digo que a linguagem sociológica muitas vezes é para os pares, é para mim conversar com outro colega sociólogo, né? Então, foi buscar uma outra linguagem para falar com os ímpares. E está na literatura, né? Na literatura, inclusive ficcional. Neste momento, né, do processo de composição do livro, acionamos muito a ideia de escrevivência da Conceição Evaristo, né, que nos tensiona esses espaços da ficção e da não ficção nessa construção desse texto, né, de mulheres negras. Então foi muito bonito porque eu encontrei a literatura também nesse drama entre a ficção e a não ficção e falei, bom, aqui é meu lugar sempre foi da fronteira. Então, assim, estar na fronteira é muito gostoso porque você tem essa oportunidade de ver esse diferente, de aprender com esse diferente, né? E aí, a partir do livro Das Dores, eu fui estudar, né? Eu fui estudar também. Hoje, gosto muito de dizer que sou aluna de Marcelino Freire, né? Um grande escritor Legal. de literatura brasileira. O meu próximo livro já tem um toque ficcional, Olha mas aí. Mas a partir da minha pesquisa de doutorado, né, que vai completar 10 anos no próximo ano, eu fiz um romance, né, e é um romance que eu vejo que tem um poder comunicativo
de maneira muito mais ampla, né, para todos esses ímpares e também em reconhecimento, em agradecimento a todas as pessoas que me constroem enquanto socióloga, né? Então, é uma necessidade de devolver para elas, né, aquilo tudo que muitas vezes eu escrevo de uma maneira muito dura, né, muito seca, por conta ali dos padrões científicos, né? Então, a literatura tem me Mostrando o outro permitido. lado da doutora Lidiane. Olha, eu espero que da próxima vez que a gente for bater um papo, falar dos seus livros, eu esteja perto também das dores. Com Quero certeza, conhecer essa mulher, eu acho que o Brasil precisa conhecer essa com mulher, certeza. até para que as pessoas se vejam, né, nela, que eu acho que é o mais importante. A gente que se esbarra com a história de outras pessoas, e é tão legal quando a gente vê uma vida impactando, né, outras vidas, pessoas multiplicando aquilo que elas estão lendo, que elas estão vendo. Então isso é muito importante. Eu quero te agradecer, te desejar muito sucesso, né? Você já deu spoiler aí do romance, já vai ser lançado ainda esse romance. Sim, sim, 2026. Olha aí, a gente vai estar aqui com certeza no programa falando desse romance, mostrando esse outro lado, né, da Lidiane cientista. E queria que você então mandasse um recado, né? Já que você está nessa linha de frente, quando a gente pensa no povo, né? Eu queria que você mandasse um recado, seja o que for que está aí dentro de você, que você falasse para as pessoas. Eu acho que a literatura é um direito humano, né? Precisamos lutar por esse direito, né? A literatura, seja na sua forma da escrita literária, de uma escuta também, né? Que dessas histórias. Então, eu acho que é muito importante a gente preservar os espaços educativos e esse nosso direito à expressão. E que bom que a arte está aqui com a gente, né? Possibilitando que a gente veja esse diferente e consiga produzir algo novo, né? Algo que vai fraturar um pouco as estruturas aí daquilo que está nos incomodando, que é essa sociedade. Tem algum endereço, algum arroba que você queira divulgar? Fica à vontade. Sim, sim, para quem quer conhecer a obra, ela está disponível no arroba encruzilhadas123 e no arroba Lidiane Maciel 77. Muito sucesso, obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder dialogar um pouco sobre essa obra e fazer um pouco esse papel de levar essa discussão tão profunda, mas de uma outra forma, né? Por meio da literatura, da arte. Olha, espero que você de casa também tenha gostado, né? Se você quer rever esse programa, se você perdeu na TV aberta, fica tranquilo, que a gente também está em multiplataformas. É só acessar as redes sociais da Rede Alesp. Até mais.